Leitura do livro Futuro Ancestral, de Ailton Krenak, pela Companhia das Letras. Pesquisa e organização, Rita Carelli. Nesta invocação do tempo ancestral, vejo um grupo de 7 ou 8 meninos remando numa canoa. Os meninos remavam de maneira compassada. Todos tocavam o remo na superfície da água com muita calma e harmonia. Estavam exercitando a infância deles no sentido do que o seu povo, os Yudjá, chamam de se aproximar da antiguidade. Um deles, mais velho, que estava verbalizando a experiência, falou: Nossos pais dizem que nós já estamos chegando perto de como era antigamente. Eu achei tão bonito que aqueles meninos ansiassem por alguma coisa que os seus antepassados haviam ensinado, e tão belo quanto que a valorizassem no instante presente. Esses meninos que vejo em minha memória não estão correndo atrás de uma ideia prospectiva do tempo, nem de algo que está em algum outro canto, mas do que vai acontecer exatamente aqui, neste lugar ancestral, que é seu território, dentro dos rios. Capítulo 1. Saudações aos rios. Os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Gosto de pensar que todos aqueles que somos capazes de invocar como devir são nossos companheiros de jornada, mesmo que imemoráveis, já que a passagem do tempo acaba se tornando um ruído em nossa observação sensível do planeta. Mas estamos na Pachamama, que não tem fronteiras. Então, não importa se estamos acima ou abaixo do Rio Grande, estamos em todos os lugares, pois em tudo estão os nossos ancestrais, os rios, montanhas, e compartilho com vocês a riqueza incontida que é viver esses presentes. Por onde pude andar no Brasil ou em outros cantos do mundo, prestei mais atenção nas águas do que nas edificações urbanas que se debruçam sobre elas, pois todos os nossos assentamentos humanos, na Europa, na Ásia, na África, por todos os lados, sempre foram atraídos pelos rios. O rio é um caminho dentro da cidade, que permite se deslocar, embora faça tempo que as pessoas tenham decidido ficar plantadas nas cidades. Nas salas de aula, as crianças escutam que uma das civilizações mais antigas do mundo nasceu no delta do rio Nilo, no Egito, cujas águas irrigavam suas margens, propiciando condições para a agricultura e essa ideia civilizatória. Sempre estivemos perto da água, mas parece que aprendemos muito pouco com a fala dos rios. Esse exercício de escuta do que os cursos d'água comunicam foi produzindo em mim uma espécie de observação crítica das cidades, principalmente as grandes, se espalhando por cima dos corpos dos rios de madeira, tão irreverente a ponto de não termos quase mais nenhum respeito por eles. Os antigos do nosso povo colocavam bebês de 30, 40 dias de vida dentro do atu, recitando as palavras racando, nakando, nakando, racando. Pronto, as crianças estavam protegidas contra pestes, doenças e toda possibilidade de dano. Esse nosso rio-avô, chamado pelos brancos de Rio Doce,
cujas águas correm a menos de 1 quilômetro do quintal da minha casa, canta. Nas noites silenciosas, ouvimos sua voz e falamos com o nosso rio música. Gostamos de agradecê-lo, porque ele nos dá comida e essa água maravilhosa amplia nossas visões de mundo e confere sentido à nossa existência. À noite, suas águas correm velozes e rumorosas. O sussurro delas desce pelas pedras e forma corredeiras que fazem música. E nessa hora, a pedra e a água nos implicam de maneira tão maravilhosa que nos permitem conjugar o nós rio, nós montanhas, nós terra. Nos sentimos tão profundamente imersos nesses seres que nos permitimos sair de nossos corpos, dessa mesmice da antropomorfia, e experimentar outras formas de existir. Por exemplo, ser água e viver essa incrível potência que ela tem de tomar diferentes caminhos. Saúdo também o Jequitinhonha, o Mucuri, que junto com o Atu fazem uma longa jornada até o mar. Eu tive em minha vida a maravilhosa bênção de molhar a mão e o pé, mergulhar, nadar, sentir o gosto e o cheiro, comer os peixes de dezenas, talvez centenas de igarapés e rios. Há muito tempo pude me banhar no Rio Madeira. Era a primeira vez que eu entrava em suas águas. Estava chovendo bastante e o rio estava bravo. Eu gostei de brincar um pouco, mas bem perto da margem, para não ser levado pela correnteza. Nunca me meti a atravessar nenhum desses rios, porque já tive amigos que foram levados pelas águas. Até rios menores, sem o porte de um rio branco, tem uma força mágica, capaz de nos carregar. É fascinante pensar que o grande rio que dá nome à bacia amazônica nasce de um fiozinho de água lá na Cordilheira dos Andes para formar aquele mundo aquático. Ele carrega muitos outros rios, mas também a água que a própria floresta dá para as nuvens e que a chuva devolve para a terra, nesse ciclo maravilhoso em que as águas dos rios são as do céu e as águas do céu são as do rio. Xingu, Amazonas, Rio Negro, Solimões. Não me surpreendi quando começaram a falar em rios voadores. Os cursos d'água são capazes de percorrer longas distâncias, encontrar novos caminhos, de mergulhar dentro da terra e, por que não, de voar. Na Serra do Divisor tem o impressionante Moa, uma espécie de grande rio Paraná, que desce para o Javari, desemboca nos Solimões e, junto com águas que vêm da Colômbia, também alcança a bacia amazônica. Mais para cima de Cruzeiro do Sul, no Médio Juruá, fica o território dos parentes Axaninca. Uma vez subi com eles até a cabeceira do rio, arrastando uma canoa, pois as águas estavam muito baixas, e tive a surpresa de encontrar lá em cima, no finzinho do Brasil, um quase guarapé com o nome de Tejo. E não pude deixar de pensar em Fernando Pessoa, que também cantou seu rio. Juruá, Jutaí, Javari, recitam as crianças em palafitas. Nossos parentes que vivem ali na fronteira do Peru com a Colômbia moram em aldeias flutuantes, construídas em plataformas sobre as águas. É uma gente que precisa da água viva, dos espíritos da água presentes, da poesia que ela proporciona à vida, e por isso são chamados de povos das águas. A maioria das pessoas pensa que só se vive em terra firme e não imagina que tem uma parte da humanidade que encontra nas águas
a completude da sua existência, de sua cultura, de sua economia e experiência de pertencer. No Lago Titicaca tem um povo antiquíssimo que também vive em cima de plataformas dentro da água. Ali, naquele espaço, todos nascem e morrem, criam pequenos animais, as crianças brincam, vivem na e da água. Essa potência de vida que vem sendo plasmada pela presença barulhenta dos humanos urbanos, que sempre querem mais e, se preciso for, constroem Belo Monte, Tucuruí, fazem barragens em tudo quanto é bacia para satisfazer a sede infinita de suas cidades, casa dos que já não sabem viver nas águas e nas florestas. Guaporé, Araguaia, São Francisco. Às vezes me sinto mais comovido com a presença desses rios do que com outros seres como eu, humanos. Essa aldeia onde estou fica na região leste de Minas Gerais, mais perto do mar do que do Planalto Central do Brasil. E aqui sou envolvido o tempo todo pelo rumor das águas, inclusive de rios subterrâneos, o que me faz pensar no livro Los Ríos Profundos, do grande escritor peruano José Maria Arguedas. Nele, o espírito das águas vai cortando vales, montanhas e levando histórias e maravilhas por onde passa. É fascinante a percepção que Arguedas tem daquele rio que corta os Andes, que é capaz de abrir seu caminho pelas pedras com grande força, descendo de maneira avassaladora, sem que ninguém possa navegar seu corpo, pois é um rio bravo. Fui uma vez a São Petersburgo, até a margem do Niva, e conto. Esse rio, durante uma parte do ano, congela a tal ponto que é possível passar a cavalo sobre ele. Eu, um sujeito dos trópicos, fiquei pasmo com aquilo. Imaginem montar o Tapajós, o Madeira, o Tocantins. Me instiga a possibilidade de alguns desses corpos d'água sobreviverem a nós, sem sofrer as humilhações e fraturas a que outros foram sujeitos. Pois é preciso dizer, esses rios que invoco aqui estão sendo mutilados. Cada um deles tem seu corpo lanhado por algum dano, seja pelo garimpo, pela mineração, pela apropriação indevida da paisagem. Eu acho engraçado que tem gente que aceita com naturalidade considerar um rio sagrado desde que ele esteja lá na Índia e saiba de cor que ele se chama Ganges, enquanto ousa saquear o corpo do rio ao lado, cujo nome desconhece, para fazer resfriamento de ciclos industriais e outros absurdos. Há mais de 2000 anos, comunidades humanas já estabeleciam suas aldeias nas margens do Tapajós. E hoje, nossos parentes Munduruku e Sateré Maué seguem buscando defender o corpo desse rio dos aparatos de infraestrutura que o governo teima em implantar, além do assédio do garimpo, das madeireiras e outras violências. Soube que, nessa mesma região, ribeirinhos tiveram que suspender as atividades que nutrem suas famílias, pois os peixes estão doentes, o que eles chamaram de urina preta. Eles começaram a cogitar criar peixes em açudes, tanques e pesqueiros a fim de substituir a pesca natural que era feita nos igarapés. Esse manancial de vida, comida e fartura que nós estamos destruindo. Em São Paulo, o Tietê, infelizmente, na parte urbana que percorre, foi convertido em esgoto. Não sei como uma cidade pode fazer isso. O corpo de um rio é insubstituível.
A Pauliceia tapou de forma desenfreada seus cursos d'água, inclusive o rio Ipiranga, nas margens do qual foi proclamada a independência do Brasil, sugerindo que não se tem sequer apreço por essa memória. Os rios que ainda não foram asfixiados nas cidades seguem correndo no cerrado, nas florestas, na Mata Atlântica e no Pantanal, todos biomas flagelados, e são os primeiros a terem os corpos apropriados pela fúria de certos humanos em suas atividades incessantes. Essa gente que está empesteando o planeta só percebe os rios como potencial energético para a construção de barragens ou como volume de água a ser usado na agricultura. E assim, o Brasil segue exportando sua água através de grãos e minério. Tratam os rios de maneira tão desrespeitosa que dá a impressão de que sofreram um colapso afetivo em relação às preciosidades que a vida nos proporciona aqui na Terra. Outra prática aviltante é transformar as margens de um rio em pasto. Depois de 50 anos vendo gado, gente e máquinas pisoteando o solo, o rio se cansa. Sim, pois quando a paisagem se torna insuportável, o rio migra e conflui para outras viragens. Rios da memória, rios voadores que mergulham, que transpiram e fazem chuva. O Rio São Francisco, durante os séculos XVIII, XIX e XX, se constituiu como um guia para a vida de milhões de pessoas, atravessando vários estados, começando em Minas Gerais, até desaguar no litoral de Alagoas. Já o Rio Doce, nosso querido Uatu, segue para o Espírito Santo. Os dois fazem caminhos distintos. Enquanto um corre para o Nordeste, o outro vai para a região leste do Brasil. Mas ambos chegaram ao século XXI fraturados, picotados, barrados e sangrando. Hoje, o corpo do Uatu está cheio de mercúrio e de uma lista imensa de venenos oriundos da mineração. E o rio, cansado, mergulhou em si. Aquele material que desce na calha não é rio, mas detrito de uma civilização abusiva, o que o grande chefe Seattle chamou de vômito. A água de verdade, que nasce nas montanhas, agora está correndo debaixo de uma laje de pedra que os geólogos constataram ser uma formação de granito e outros materiais muito sólidos. Em cima dessa plataforma tem 3 camadas de solo. O rio mergulhou fundo. Ele continua seguindo para o Oceano Atlântico, mas não quer mais se expor ao abuso constante desse pensamento absurdo que acha que os corpos existem para serem explorados. Ele se nega a sofrer esse tipo de bullying e, diante da ofensa, desaparece. Aí as pessoas vêm reclamar que elas estão ficando sem água, que não podem mais promover o desenvolvimento e o progresso, pois os humanos, com suas economias estúpidas, precisam de muita água para hidrelétricas, usinas, indústrias, agropecuária e agronegócio, e estão sempre fazendo alguma reclamação. Rios vivos. Será que vamos matar todos os rios? Vamos fazer com que todos esses seres maravilhosos, resilientes e capazes de esculpir pedras se convertam em risco para a vida e desapareçam? Há 20 anos foi criado na região amazônica um movimento chamado Rios Vivos, com o intuito de mobilizar as comunidades contra a construção de barragens e hidrovias, para discutir projetos de transposição de rios e de adequação para a navegação comercial. De questionar tudo isso, Glenn Schweitzer
É um sujeito que nasceu nos Estados Unidos, que conheci na década de 1980, quando veio fazer um filme sobre a Amazônia, e acabou dedicando os 20 ou 30 anos seguintes a conhecer nossos rios e fortalecer uma campanha internacional para mantê-los vivos. Dizem que a quantidade de água que existe na biosfera do planeta Terra agora é a mesma de bilhões de anos atrás, quando se formaram os ecossistemas terrestres que a gente aprecia. Diante desse argumento, alguém pode dizer: ora, se a água nunca diminui, qual o problema? Acontece que ao transformarmos água em esgoto, ela entra em coma e pode levar muito tempo para que fique viva de novo. O que estamos fazendo ao sujar as águas que existem há 2 bilhões de anos é acabar com a nossa própria existência. Elas vão continuar existindo aqui na biosfera e lentamente vão se regenerar, pois os rios têm esse dom. Nós é que temos uma duração tão efêmera que vamos acabar secos, inimigos da água, embora tenhamos aprendido que 70% de nosso corpo é formado por água. Se eu desidratar inteiro, vai sobrar meio quilo de osso aqui. Por isso eu digo: respeitem a água e aprendam a sua linguagem. Vamos escutar a voz dos rios, pois eles falam. Sejamos água, em matéria e espírito, em nossa movência e capacidade de mudar de rumo, ou estaremos perdidos.